Olá, você que nos acompanha, mais um episódio do GPI Cast. A gente está sempre aqui trazendo muita informação, muito conhecimento. Eu estou sempre pedindo desses profissionais que estão aqui, eu sou muito curioso. A professora Ivna já sabe, eu sou muito curioso, eu estou sempre pedindo muita informação, dicas. Aqui nosso bate-papo é uma salada, é um mix de muita coisa. E hoje, como eu estou muito bem acompanhado sempre, eu sou daqueles metidos, eu sou metido, não quero entrevistar qualquer pessoa, sabe? Eu chamei hoje, convidei a professora Ivna Cardoso, que é professora da nossa pós-graduação aqui de Saúde Estética Avançada, que nesse módulo, já fui investigar, já conversei com ela ali nos bastidores, nesse módulo está tratando sobre terapia capilar avançada, inclusive foi por isso que eu chamei você de novo, professora, e quando eu vi a terapia capilar, a gente já tinha até, inclusive, conversado antes. Terapia capilar avançada, o que é isso? O que tem aí de avançado? O que tem de diferente? E aí eu resolvi chamar a professora. Professora Ivna, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Falando desse tema, vou já perguntar tudo. Queria dizer para você que você é sempre muito bem-vinda aqui no GPI Cast, e que a gente está cada dia, você está vendo que a gente está inovando aqui nos cenários, é porque a gente gosta de caprichar. Primeira vez que você está aqui nesse cenário, primeira de muitas. Bem-vinda. Obrigada, agradeço mais uma vez. Bater esse papo legal com você, né? E falar um pouquinho aí do que está sendo abordado nesse modo, mas também, né, para o nosso público aí do GPI Cast, né? GPI Cast, nós somos chiques. Que falar um pouquinho sobre a terapia capilar, né? Que, na verdade, esse tema, né, capilar é algo que está bem atual e bem recente, porque hoje, se tratando de estética, a gente não cuida só da face do corpo. Não. A gente também mulher principalmente, hein? As mulheres, né? Os salões que o digam, mas os homens também eles buscam muito, né? Porque são dos principais que são atingidos aí pelas alopécias, né? Exatamente, aí até falar com você sobre isso, que você falou os homens também, eu também a cada 15 dias, no mínimo, eu estou fazendo o meu corte, fazendo minha barba, faço alguma coisa também na face, né, uma limpeza de pele, mais ou menos, e de um ano para cá, por exemplo, comecei a notar, sabe, aquelas entradinhas que a gente fala aqui, ela tá ficando cada vez mais para dentro, sabe? Ela tá ficando cada vez maior. Será que eu tô com uma queda de cabelo? E aí, como você mencionou agora a questão da alopécia, e a gente tá falando aqui de terapia capilar, eu tenho algumas perguntas para fazer para você em relação a isso. Primeiro, eu tenho uma genética que eu acredito que favorece a isso. Eu tenho um tio que ele já tá 30 anos, ele já estava totalmente careca, tá? Será se a genética, ela influencia isso? Será se eu devo me preocupar, por exemplo, por causa desse meu tio, meu avô também? Eu tenho uma galera na minha família aí que já tá meio careca, sabe? Teve uma queda de cabelo aí bem mais cedo. E eu queria saber, essa genética influencia? Eu devo me preocupar, doutora? Com certeza. Inclusive, o fator genético, ele é um grande causador aí, né, do início dessas, não só as alopécias, mas também essas disfunções capilares, né? Então, o fator genético ele contribui bastante, que eu considero aí que é cerca de 60% a 70% aí do motivo, né, do início dessas alopécias, porque é exatamente nessa área genética aí que ocorre essa modificação, e aí os fios, né, eles vão cada vez se tornando mais frágeis, justamente porque vai mudando a conformidade genética ali, as cadeias, né, genética ali, e vai modificando e causando realmente o avanço aí, né, a queda com mais intensidade. E em termos de terapias capilares, né, que é o que a gente aborda aqui nesse módulo também, né, são o quê? São disfunções, né, que podem acontecer com os fios, né, e as alopécias, que são as patologias, né, o que a gente chama de patologias, né, que são patologias que a grande maioria delas não tem cura, né, mas tem um controle, que esse é o objetivo aqui do nosso módulo, né, para o aluno que vai se tornar o profissional terapeuta capilar, né, ele realmente aprender a respeito de todas essas disfunções capilares e alopécias, né, e saber como tratá-las, né, porque no caso, digamos, você, se tiver um diagnóstico, por exemplo, de uma alopécia, então, como saber agir, né, em uma coisa que não tem cura, né? Como tratar, o que fazer realmente, né, nesses casos onde não existe aquela cura
para esse tipo de patologia. Quando você fala de certas disfunções, você mencionou disfunções e alopecia. Que disfunções são essas? Que tipo de disfunções são essas? Disfunções capilares. Pelo que eu entendi, a alopecia ela é uma outra coisa, né? Ela não se enquadra dentro dessas disfunções. Mas o que seriam essas disfunções? Pronto, as disfunções capilares a gente classifica como quadros clínicos que a pessoa apresenta, né, de queda com mais intensidade. Por exemplo, existe o eflúvio telógeno, que a gente não classifica como uma alopecia, ou seja, uma doença que não tem cura, mas é um quadro específico que aí tem um fator causal, seja o estresse, seja o fato de ter utilizado química, que vai causar esse Às vezes período. um fator emocional também? Totalmente. Também é outra coisa, né? O fator emocional, além do genético, é algo que causa realmente a queda, o estresse, o emocional, a ansiedade. Interessante você falar isso, porque realmente, por exemplo, comigo já aconteceu, acredito que com boa parte da população aí, mas você falando agora, a gente presta mais atenção, né? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela perdeu o emprego, ela passou por um problema de uma perda, algo assim. Esse nível de estresse, esse nível emocional mais intenso pode gerar uma queda de cabelo? Com certeza, vai gerar. Em alto grau. Com certeza vai gerar, porque tudo isso aí vai influenciar, né, exatamente nessa conformidade aí da formação dos fios. Então, o cabelo, ele tem um ciclo capilar, né? Então, ele tem várias fases, né, que ele vai passar de crescimento, né? E quando você tem um fator causal, né, por exemplo, algo emocional, vai alterar ali não só a parte hormonal, mas também vai alterar ali a fase de crescimento. Então, você vai antecipar a fase da queda do fio, né? Então, o estresse, a ansiedade vai contribuir sim para essa queda. E 90% da procura que eu tenho em clínica hoje, 80%, 90% é emocional. Meu Deus, olha aí. A gente tá, e eu sempre gosto de falar que, principalmente no mundo pós-pandemia, a gente ficou mais emocionalmente mais instável, emocionalmente mais abalável, né? Todos nós, e a gente tem que é uma realidade, a pandemia existiu, sim. O Covid tá aí, tá voltando, né, gente? E a gente tem que lidar com isso também. Mas assim, para além da questão dessas disfunções, uma questão emocional, uma questão de estresse que vai levar, por exemplo, a uma queda de cabelo, quando você consegue tratar isso, né? A questão da alopecia, quando você consegue também tratar, melhora também, a palavra-chave agora é a autoestima, não é? Porque assim, não somente mulher, mas homem também. Eu falei, eu dei o meu caso aqui, eu preocupado com o meu cabelo, eu sou vaidoso, gosto do meu cabelo assim. E se ele começar a cair num ritmo frenético? Eu acho que autoestima, né? E a autoestima, ela tá relacionada ao bem-estar, ela tá sim relacionada à estética, mas está relacionada a como eu me sinto comigo mesmo. Não já fala autoestima. Acho que queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de você estudar, assim, dessa importância de se ter esses profissionais, terapeutas capilares, que estudam, que se dedicam, que vão lá poder ajudar essas pessoas, porque elas estão colaborando com a autoestima de outras pessoas. Com certeza, que esse é um dos objetivos principais na área da estética, né? É você realmente devolver aquele gostar, aquele se olhar e se sentir bem, né? Então, a autoestima é o ponto-chave ali, né, de basicamente todos os tratamentos, não só capilares, mas facial, corporal, né? É exatamente você devolvendo isso para o paciente, porque ele vai se olhar. Então, se ele vê, no caso das mulheres, bem mais, porque tem bem mais cuidado com os cabelos, né? Tem a questão de alisamentos, de fazer coloração. Então, a mulher, quando se vê com o cabelo, muita gente costuma dizer que o cabelo é a alma da mulher, né? Então, a mulher realmente tem esse mais cuidado com os fios do que os homens, mas os homens também hoje eles se cuidam bastante. Então é muito essa questão do se gostar, né? Ter autoestima realmente elevada, você se olhar no espelho e você se sentir bem. Então, com as terapias capilares, hoje a gente consegue entregar isso, né? No caso das alopécias, retornando aqui o assunto da alopécia, né? Elas são patologias que não têm curas, sim, né? Então, a gente consegue fazer o controle desse avanço da alopécia com as terapias capilares, né? Então, assim, o homem e a mulher também, porque existe a calvície feminina, né? Popularmente chamada, né? Existe a calvície masculina, mas a feminina também.
Então, assim, quando a pessoa ela percebe que ela tá ficando mais calmo, ela tá apresentando um quadro, assim, que ela nota que os fios, eles não são mais como já foram um dia, como era antigamente. Então, ela vai perceber depois de anos dessa alopecia ter iniciado, né? Então, assim, quanto mais cedo você tratar, então, assim, você investigar, porque no caso existe os exames, né, que a gente faz, a tricoscopia, o tricograma, são vários tipos de exames que na consulta capilar a gente apresenta para o paciente e realiza nele, né? Então, a gente consegue realmente detectar aquilo que a gente pode prevenir, né? Porque, na verdade, a terapia capilar tem esse objetivo, de prevenir o avanço dessa queda, né? Então, assim, a gente dá uma estagnada, a gente dá uma pausa ali nesse avanço, né? Fortalecendo esses fios, né, que estão ali caindo em grande quantidade. Porque a tendência é o quê? Cada vez mais ir perdendo os fios e fechando o porozinho por onde sai, né? Então, fecha aquele poro ali, não vai mais nascer fio, né? Que a gente percebe nessas pessoas que já têm uma calvície bem profunda, né? Que é aquela careca de vovô, digamos assim, é bem lisinha. Então, ali a gente não consegue mais fazer nenhum tipo de estímulo. Ali já seria um procedimento realmente cirúrgico, né? Que é o que a gente não aborda aqui na estética avançada, né? Na terapia capilar avançada. O procedimento cirúrgico realmente é algo que vai muito além do que a gente pode fazer. Sim. Né? Só que, no caso das terapias capilares, a gente consegue evitar, durante muitos anos, que o paciente ele precise realmente ir para um procedimento cirúrgico. Olha aí, viu? Por isso que é bom a gente conversar com quem sabe. E eu queria saber de você o seguinte, com que idade a gente deve se preocupar, começar a se preocupar? Eu, por exemplo, foi aos 30. Mas, assim, se a gente já tem uma predisposição genética, que você falou, que acontece, que é um fator, né, muito determinante. A gente já tem uma predisposição genética. Se a gente, às vezes, até hábitos alimentares, vou até lhe perguntar depois, se hábitos alimentares também interferem. Se eu acho assim, eu acho que, por exemplo, na minha família, eu tenho várias pessoas que são calvas e carecas e eu acho que estou ficando. Com que idade a gente deve se preocupar? É na adolescência, que tem aquela fase daquela mudança hormonal? Ou é após a adolescência, no início da juventude? Ou a gente tem que ficar tranquilo, mas eu acredito até que não. A gente tem que prevenir, né? Como você mesmo fala, tem que prevenir. Com que idade a gente tem que começar a se preocupar? Ou ter uma atenção mais assim, sabe? Para essa região capilar. Se atentar, né? Se atentar. Então, porque eu deixei muito tarde, eu acho. Assim, eu comecei a perceber nos 30. O cabelo começou a cair. Ainda tem um tempo? Bom. Tem sim, com certeza. Então, eu considero nessa fase do adulto jovem, né? Que ali se inicia. Por quê? Quando você ainda está na adolescência, então ainda tem muita alteração hormonal. Realmente, os hormônios eles também estão correlacionados juntamente com a genética a serem fatores determinantes para o avanço dessas disfunções e alopécias, né? Então, assim, no adulto jovem, a partir dos seus 20, 25 anos, você já está, tipo assim, pesquisando, investigando na família. Nossa, meu avô meu pai do lado da parte de mãe também. Então, ficar atento aí quantas porcentagens. Eu tenho 50% só da família do meu pai. Não, tenho da parte de mãe. Então, realmente vocês, nossa, se hoje eles estão assim, então quando eu estiver na idade deles, será que eu vou estar igual? Então, quanto antes você procurar, porque hoje existe, não necessariamente você precisa estar fazendo os tratamentos em clínica, existem muitos tratamentos, que é o caso, o paciente passa pela clínica, faz um ciclo de tratamento ali, e depois ele finaliza, eu passo todo um tratamento para ele dar continuidade em casa, né? Seja por via oral, seja por via tópica. Né? Então, ele vai para casa para dar continuidade, porque a gente fortaleceu todos esses fios, né? E para não voltar a cair, né? Esses fios eles continuarem fortes, continuarem saudáveis, então ele vai dar continuidade ao tratamento em casa, né? Então, isso é muito importante, todas essas questões mesmo. Você começar a perceber de cedo, então ver para o pai, ver a mãe. Tem um olhar apurado. Isso, para o lado familiar, que é esse fator genético, nessa predisposição, que também você pode esperar que na fase adulta mesmo, né, a fase mais madura, você vai perceber que já vai estar bem mais avançado, né? E às vezes no estágio que a gente já não consegue reverter muito. Tem muito o que fazer, Isso. né? E aí, em casa,
A pessoa lá com 25, 26, começou a estar no jovem adulto, começou a investigar, fazer essa investigação e tal, para saber, papai, se eu tô vendo que você é careca, meu avô, meu bisavô também era, mamãe, do seu lado, da sua família, como é que era? Essa pessoa, em termos de alimentação, por exemplo, ela tem que ter um certo tipo de alimentação mais voltado para evitar. A alimentação está relacionada também. Eu sei que aí a gente já vai também abordar a interdisciplinaridade, né? Outros profissionais conversando também. Mas tem algum alimento que a gente possa, ou um tipo de alimentação, ou um estilo de vida que a gente possa ter? E aí, quem sabe, prevenir aí de evitar, né? os cabelos caindo. Na verdade, sim, a alimentação também, né, é um fator importante nas terapias capilares, porque é onde a gente consegue as vitaminas e minerais. E isso aí, eles estão correlacionados também na saúde dos fios, né? Então, você ter uma alimentação que é uma alimentação mais tóxica ou rica em gordura, então você não vai estar adquirindo aqueles nutrientes necessários, né, para a formação de um fio saudável, porque, inclusive, vários dos ativos, das medicações que a gente utiliza em tratamento, eles são à base de vitaminas e minerais, né? Então, é importante, sim, você ter, até porque é uma das coisas que a gente avalia em exames, né, do paciente, se ele está tendo alguma deficiência ali, não só hormonal, mas alguma deficiência nutricional também. Porque, com certeza, zinco é um dos minerais que eles contribuem muito para a queda, vários tipos de vitaminas também. Então, a gente acaba suplementando esse paciente também, caso ele tenha essa deficiência nutricional, para ajudar a fortalecer mais ainda os fios, né? Então, é importante, sim. Você falou aí mais cedo de exames, né? Exames que são feitos para acompanhar, a própria questão do diagnóstico lá na terapia capilar, de fazer esse acompanhamento. Percebo que a tecnologia, dentro da estética como um todo, mas também dentro da terapia capilar, a tecnologia ajuda bastante, né? Assim, todos certeza. Nós somos reféns, assim, de certa forma, de tecnologia. Temos aqui o microfone, temos as câmeras, o meu roteiro aqui está dentro de um celular. Todo mundo dá refém da tecnologia, mas porque a tecnologia ajuda bastante. E na terapia capilar, a gente tem aí equipamentos que ajudam vocês no diagnóstico, equipamentos que ajudam em tratamentos. Como é que é a relação da terapia capilar com a tecnologia? Que eu vejo que é uma relação bem íntima. Pronto. No caso das terapias capilares, a gente utiliza vários instrumentos, né, para detecção, porque só a olho nu a gente não consegue avaliar o couro cabeludo, a gente não consegue ver com um olhar mais próximo, avaliar mesmo o fio. Você consegue dizer a estrutura do fio como um todo, né? Então, a gente utiliza muito ou um dermatoscópio ou um tricoscópio mesmo, mais profissional, para fazer essa análise, né? Seja do couro cabeludo, do fio, como também as tecnologias que a gente utiliza em tratamento, né? Que é o laser terapia. A gente utiliza vários aparelhos também que vão ajudar nesse tratamento, no caso, seja de infusão de medicamentos, seja em um microagulhamento. Então, está sim associado aí a tecnologia também interligada aí na detecção, né? No caso do diagnóstico, é um fator primordial, porque somente a olho nu você não dá para dizer, apesar de você fazer uma avaliação mais profunda, somente a olho nu você não consegue detectar realmente o tipo de fio, se ele é mais fino, se ele é mais espesso, se ele é denso, se não é. Então, a gente utiliza aí o tricograma, né? Faz a tricoscopia para fazer essa análise do fio, né? Do folículo piloso. Professora, para a gente ir encerrando nosso bate-papo aqui, é interessante, né? A gente sempre conversar, eu sempre falo isso, conversar com quem sabe, com quem entende do assunto. Porque, assim, todos nós estamos sujeitos, é claro que cada um tem, assim, eu posso ter uma predisposição genética, meu estilo de vida e de alimentação pode não ser o mais adequado, e aí eu posso ter uma predisposição ainda maior a ter uma alopecia, algo assim. Mas a gente está falando aqui de saúde, né? A gente está falando de saúde, de você investir em saúde, apostar na sua saúde, cuidar da sua saúde. E isso engloba eu ter hábitos alimentares saudáveis, e fazer essa investigação aí com a minha família. Vamos lá, como é que era na minha família? Tinha muita gente careca, não tem? Eu conversar com pessoas, procurar pessoas profissionais qualificadas. Um ponto agora é esse, a gente procurar se aconselhar com profissionais qualificados que vão, como a própria doutora falou, resolver aquele problema
tratar, que a alopecia não tem cura, levar você leva para casa aquela, digamos assim, aquela receita. Você pode usar um remédio tópico, um remédio oral, aquele hábitos de vida, de estilo de vida que ela vai conversar com você. Queria que você falasse agora da importância de se procurar profissionais qualificados, que a gente sabe que no mercado tem muita gente que, inclusive, se diz trabalhar com isso, mas acaba não trabalhando. Mas, assim, conversar com vocês que entendem é outro nível, outra coisa. Queria que você puxasse um pouquinho agora sobre essa questão. A importância de se falar, se conversar, se procurar profissionais qualificados para isso. Pronto, eu acho que em se tratando de saúde, né, você realmente tem que pesquisar, porque, assim, apesar de ser mais voltado para a estética, mas também são disfunções do organismo, né? Então, assim, você procurar profissionais que muitas vezes fazem aqueles cursos livres ou então realmente não se capacita, não é um especialista, né? Porque, por exemplo, dentro de uma pós-graduação aqui, a gente oferece um módulo de terapia capilar, mas para quem quer investir nessa área capilar tem que ir muito além. Isso. Porque é uma área que é muito abrangente, então existe N tipos de tratamentos e N tipos de patologias e disfunções que pode se tratar, né? Eu sou especialista em tricologia, então, além da pós-graduação, eu fui buscar uma outra especialização. Somar mais conhecimento. Exatamente, para poder me especializar nessa área específica da terapia capilar, né? Então, é muito importante para a pessoa que vai buscar um tratamento, né? Seja ele face, corpo ou cabelo, realmente, por mais que seja voltado para a estética, mas você procurar realmente referência desse profissional, né? Em que ele tem a capacitação, e no que ele é formado, quantos anos de experiência, porque não dá para você entregar a sua vida, né? Na mão de qualquer pessoa. Saúde, na mão de qualquer pessoa. Não dá. Que, por exemplo, no caso da terapia capilar, a gente faz muitas aplicações de medicamentos. Então, a pessoa não saber nem o que ela está injetando, não saber nem para que serve, então realmente ela não vai saber qual a reação desses organismos. Por isso que às vezes acontecem as intercorrências, né? Então é muito importante mesmo que se busque profissionais qualificados daquela área específica que você vai tratar. Né? Para evitar intercorrência, para proteger a sua saúde, procurar sempre profissionais qualificados para isso, que eles com certeza vão saber te ajudar, resolver o seu problema e aí evitar bastante coisa, né? Isso, entregar resultados. Entregar. Né? Porque você procurar uma pessoa que não tem especialidade, então você vai estar perdendo tempo, você vai estar perdendo dinheiro e não vai ter aquele resultado. Você vai ficar frustrado, né? Não vai ficar satisfeito com o resultado do tratamento. Tá vendo aí? Palavra de quem sabe. Doutora Ivna Cardoso, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por esse bate-papo, por trazer essas informações pra gente. Aprendi muito aqui hoje. Vou começar a me cuidar mais, tá? Em relação a isso. Vou prevenir, vamos prevenir isso agora. E você vai estar aqui sempre no GPI Cast. Hoje foi mais um desses episódios que você esteve aqui conversando com a gente. E até a próxima, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Viu? Você que nos assiste, obrigado você. Até a próxima. Tchau, tchau.